Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Raiza Borba, sou acadêmica do curso de Química e Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão. Então, neste vídeo nós iremos falar sobre a termoquímica e iremos adentrar o conteúdo falando justamente sobre os processos exotérmicos, os processos endotérmicos e a entalpia e a variação de entalpia. Para falarmos sobre os processos endotérmicos e os processos exotérmicos, nós podemos observar esses fenômenos no nosso dia a dia, obviamente. Por exemplo, aí quando acendemos a boca do fogão, acionado justamente aí pelo fósforo, por exemplo, ou também pelo isqueiro, né? A combustão ali é provocada, né, justamente pela chama do fósforo, obviamente. Com isso, né, uma certa quantidade de energia ela começa a ser liberada nessa reação. E a gente observa isso como? Através ali da combustão, né, da queima justamente do gás presente no botijão, né? Então, essa energia ali, ela começa a ser transferida, né, do sistema, ou seja, ali do botijão de gás, né, do caninho que vai liberando o gás até a boca de fogão, para as vizinhanças. As vizinhanças vêm a ser aí justamente a panela, por exemplo, e a gente observa, né, o calor, né, o quanto esquenta ao redor da boca de fogo. Então, esta liberação de calor, né, que a gente consegue justamente sentir ali, a gente encontra a primeira denominação para o processo aí, que vem a ser o processo exotérmico, né? Exo, a gente já vem aí dizer liberar, né? Liberar para o meio, né? E térmico, né? De calor. Então, exotérmico, sempre quando a gente vê, pode lembrar aí, ó, liberar calor, né? E em contrapartida, nós temos outros processos, né? O processo endotérmico. A gente pode observar esses fenômenos justamente quando a gente deixa ali um cubo de gelo, por exemplo, né? Sobre a mesa, né? Quando um pedaço de gelo é deixado, né, sobre uma mesa, a temperatura ambiente, ele absorve o calor do ambiente. Podemos deixar na cozinha, sobre a mesa, a gente observa, começa a derreter, não é? A pedra de gelo, justamente porque ela começa a absorver ali o calor do ambiente da cozinha e começa a derreter. E isso provoca justamente ali, né, a fusão do gelo. E lembre, fusão é o que? A passagem do estado sólido, né, do gelo, para o estado líquido. Então, ao observar essa absorção ali do gelo, né, absorvendo o calor do ambiente, a gente tem o segundo processo aí, que é o processo endotérmico, né? Quando a gente observa que a absorção do calor, a gente tem aí o processo denominado endotérmico, né? A gente já puxa para si, endotérmico, né? Para dentro, ele absorve para si, né, o calor. Então, a gente tem esses dois processos aí, endotérmico e exotérmico. O segundo ponto aí, né, deste vídeo, nós falamos sobre a entalpia e a variação de entalpia, né, que vem a ser aí o conceito, né, representado por H, entalpia, e ΔH, o deltazinho, indicando justamente ali a variação de entalpia. Então, quando um processo exotérmico, né, ocorre em um sistema, a pressão constante, esse sistema ele libera calor para o ambiente. Foi falado? Foi? Então, a sua entalpia ela irá diminuir. Então, a gente já tem um ponto bastante importante. Sempre que um processo exotérmico acontece, a gente tem que a entalpia vai o quê? Diminuir. Então, a variação de entalpia ali, representada por ΔH, ela será negativa, né? Pois sai energia do sistema, sair, liberar energia do sistema. E a gente consegue demonstrar essa reação, esse processo, através de um gráfico, né? E a gente indica ali a reação, aliás, a entalpia da reação, né? Representada ali, entalpia final, ou seja, dos produtos, entalpia inicial, entalpia dos reagentes. E a gente consegue identificar, né, justamente o caminho ali da energia, né? Como é negativo, né, no processo exotérmico, a setinha vai estar diminuindo, né? Justamente porque a entalpia diminui, ok? E a gente consegue calcular essa entalpia através desta fórmula, né? Onde ΔH, ou seja, a variação de entalpia é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. E como já foi dito, né? Como a energia ali sai do sistema, a gente tem que esta entalpia é menor que zero, né? Negativo. Então, a gente consegue demonstrar um processo exotérmico através, né, destas expressões, ok? Então, e no processo endotérmico, né? Ocorrendo da mesma forma, né, que em exotérmico há pressão constante,
a gente tem que, nesse sistema, absorve ali o calor do ambiente, a sua entalpia, né, irá aumentar. Desta vez, ela irá aumentar no processo, né, endotérmico. E neste caso, né, a variação de entalpia será o quê? Positiva, em decorrência do quê? Da entrada de energia para o sistema. A gente consegue representar novamente, né, a variação de entalpia ali por entalpia final menos a entalpia inicial. Só que dessa vez, né, o meu sinal ali vai estar positivo, ou seja, maior que zero. E a representação desta no gráfico a gente tem, novamente ali indicando, né, a setinha, a variação de entalpia. A gente tem, né, a entalpia ali dos produtos, né, entalpia final e entalpia inicial. E a gente tem que a setinha vai estar subindo, né, indicando justamente que a minha entalpia ela será positiva, né, já que ela irá aumentar. Então, ΔH maior que zero. Né. Balanceando aí os dois, né, os processos endotérmico e exotérmico, a gente tem que a variação, né, de entalpia de um sistema, ela informa o quê? A quantidade de calor trocada por esse sistema, a pressão constante, é importante a gente destacar, né? E o sinal do ΔH, ele vai informar se o processo é exotérmico, se o sinal dele for o quê? Negativo, né? Menor que zero. E também informa se o processo é endotérmico. Se a gente observar ali que o ΔH é o quê? Positivo, maior que zero. Então, alguns químicos ainda denominam, né, que o ΔH pode ser o quê? Denominado de calor da reação, além de denominar entalpia. Então, são só denominações que costumamos aí chamar o ΔH, ok? A variação de entalpia ele pode adentrar também, né, a mudança de fase. Né? A gente conhece bem esse gráficozinho aqui, onde a gente observa as mudanças dos estados físicos, né, e suas constantes denominações, né? Então, um exemplo aí, né, na solidificação de água, por exemplo, coloquei a água ali nos cubinhos de gelos e nos cubinhos para fazer o gelo, né? A gente coloca no congelador e a gente observa que a partir do tempo começa a congelar, né? Então, a passagem do líquido para o sólido da minha água, né? A gente representa aqui pela a reação, né, H2O líquida, transformando em H2O sólido. Então, a gente tem que, para que esta mudança de fase ocorra, a minha água ali, líquida, ela precisa perder, né, 6,01 kJ por mol. E como ela precisa perder, né, minha água líquida precisa perder esta quantidade de energia para transformar-se, né, para haver a mudança de estado de líquido para sólido, então é indicada justamente aí, ó, pelo sinal negativo, porque a perda, né, desta água de energia para transformar-se em sólido. Então, a solidificação de 1 mol de água ela envolve a perda de 6,01 kJ e é um processo exotérmico, ok? E quando a fusão do gelo ali, né, passagem do estado de sólido para líquido, eu tirei os cubinhos de gelo que eu tinha botado para gelar e coloquei no meu suco, né? Então, do mesma forma que lá, né, a minha reação era exotérmica e envolvia a perda de 6,01 kJ por mol, ao contrário, né? Quando começa a derreter esse gelo, a gente não vai ter mais ali a perda, mas o ganho, né? O meu gelo, ele precisará absorver a mesma quantidade de energia para derreter, né? Para ficar ali, gelar meu suco, por exemplo, né? Então, este processo, né, endotérmico, já que ele precisa absorver calor ali do ambiente para derreter, envolve aí o ganho, né, de 1 mol. Aliás, o ganho, né, de 6,01 kJ por mol. E é isso, né, este ganho deste processo endotérmico do gelo, a gente representa ali pelo sinal positivo na equação química. Né? Nós tínhamos aí H2O sólido, né? Coloquei a pedrinha de gelo no suco, aí começou a derreter, né? Solidificando ali, gelando o suco, né? Já que as pedrinhas de gelo começaram a absorver o calor do suco, então transformando-se em H2O líquida. Então, esta absorção ali do calor do suco presente, envolvendo justamente aí a absorção de 6,01 kJ por mol. Então, a gente indica a variação de entalpia com sinal positivo, ok?
E a gente consegue representar também ali no gráfico, né? Onde a gente tem a água líquida e a água sólida. Então, quando a gente viu, né? Quando o processo é exotérmico, a nossa setinha está, ó, reduzindo, né? E quando está ganhando, a setinha sobe, já que envolve o aumento de energia, né? Então, a gente consegue representar tanto um quanto o outro, já que envolve a mesma quantidade de energia ali, de 6,01 kJ. Só que quando é exotérmico, sinal negativo, setinha desce, e quando, né, é endotérmico, positivo, a setinha sobe, ok? Um exercício para exemplificarmos melhor essa questão aí da mudança de fase, né, onde a gente observa aí, ao sair de uma piscina, em um dia de vento, né, sentimos frio. Proponha uma explicação para isso, baseada nos conceitos de mudança de fase e de troca de calor. Essa é uma experiência bastante comum, né? Um banho ali de piscina, de praia, e passa um vento, né, sobre a nossa pele. A gente tem até uma sensação de frio, não tem? As gotículas de água presentes no nosso corpo começam a evaporar. É isso que ocorre. Só que quando a gente, né, sobre a nossa pele, a gente sente isso, né, a passagem ali daquelas gotículas de água presentes na nossa pele começam a evaporar, transformando-se em vapor, a gente tem uma sensação de frio. E isso é justificado justamente porque quando a água que está sobre a pele ela passa da fase líquida para a fase de vapor, ela absorve, né, calor das vizinhanças, né, do ambiente ali, e o que inclui, obviamente, a superfície do nosso corpo. E isso é causado aí justamente pela sensação de frio que a gente sente. Entendeu? O último tópico aí para falarmos sobre a entalpia, a variação de entalpia, é a variação de entalpia envolvida aí nas reações químicas, né? Obviamente, o processo químico exotérmico, né? Quando a reação química é exotérmica. A gente tem, né, que quando a reação exotérmica acontece, como já foi falado, né, o sistema formado pelos participantes dessa reação libera calor, né, para as vizinhanças, ou seja, o meio ambiente. Então, a gente representa a reação, né, envolvida, a gente coloca os reagentes, né, eles reagem e formam justamente os produtos, né. Então, da mesma forma, representa o ΔH. Se envolve a perda, né, de calor, de entalpia, a gente representa pelo sinal negativo, representando aqui, por exemplo, no caso de 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio produzindo H2O, esta reação envolve a perda de menos 285,8 kJ, ou seja, a liberação deste calor. E a gente representa o sinal negativo aí, ΔH igual a este valor. Quando a gente coloca, né, ali no gráfico, a gente coloca os reagentes, onde se inicia, né, a reação. E para que haja a formação da minha água, né, colocando a setinha para baixo, né, e aí a perda, né, a liberação desta quantidade de calor. Em contrapartida, aí, quando o processo endotérmico ocorre, né, no sistema ali pelos participantes absorvem calor, né, das vizinhanças. E a gente tem como exemplo aqui, por exemplo, né, o óxido de mercúrio, né, o óxido compor ali, né, formando um mercúrio líquido e meio mol de oxigênio. E para que esta reação ela, né, aconteça, é necessário que o óxido de mercúrio absorva esta quantidade de energia, né, de entalpia. Então, representado pelo sinal positivo, já que ele absorve. E quando a gente coloca ali no gráficozinho, novamente, né, colocando, né, os reagentes, onde se inicia a reação, já que os meus reagentes tinham menos energia antes, né, então absorvendo, aumentando ali a entalpia, a gente tem, né, envolvendo a formação dos meus produtos, aí a absorção justamente de 90,7 kJ, ok? Mais um exercício para a gente fechar. Construa um gráfico com os dados fornecidos no item a seguir e indique se a reação é endotérmica ou exotérmica e calcule o ΔH da reação. Então, a entalpia dos reagentes, a questão diz que é 45 kcal e a entalpia dos produtos 10 kcal. A gente colocar no gráfico, a gente precisa fazer o quê? Colocando ali as setinhas, né, indicando o que a questão me diz. A questão me diz que os reagentes ali têm 45, né, quilocalorias
e os produtos 10 quilocalorias. Então, eu já sei, né, o número de reagentes e o número de produtos, certo? Então, o que ele quer? Quer o valor do ΔH. E o ΔH, para a gente construir, né, a gente precisa dessa formulazinha que foi dada inicialmente, lembra? Onde eu tenho a entalpia dos produtos menos a entalpia dos meus reagentes. Colocando os dados da questão, fica como? Onde ΔH é igual a entalpia dos produtos, 10 quilocalorias, menos a entalpia dos meus reagentes, 45 quilocalorias. E a partir disso é possível encontrar um valor do ΔH igual a menos 35 quilocalorias. Sinal negativo. Quando a gente observa o sinal negativo, a gente tem que um processo exotérmico, ok? Então, a gente identifica isso aí pela setinha, né? Com o sinal, a setinha para baixo, né? A negativo, ok, né? ΔH negativo e a setinha para baixo. Então, espero que você tenha conseguido compreender um pouco, né? Sobre os processos envolvidos, né? Destas reações da entalpia e da variação de entalpia. Então, obrigada por assistir.